Alô, 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 amigos e amigas do Facebook, amigos e amigas do Brotar da Semente, o nosso canal no YouTube, onde esse vídeo será disponibilizado também. Amigos e amigas de todo o Brasil, estamos aqui de novo e para prosear com vocês sobre política. Sim, esse cara não se cansa de falar de política. Sim, meus amigos. E não é só em época de eleição, não. Nós falamos sobre política o tempo todo e fazemos política o tempo todo. A criança, quando nasce e ela dá aquele primeiro choro, ela já está fazendo política. Ela já está reivindicando o seu direito à vida, o seu direito à alimentação, o seu direito a ser cuidada. Então, todos nós fazemos política o tempo todo. Alguns compreendem os mecanismos da política e, compreendendo esses mecanismos, eles se organizam de forma a defender os seus direitos. Outros fingem demência e abstraem, fingem que não dependem da política, quando o tempo todo estão dependendo e acabam sendo utilizados pela política. Vejam que em eleições passadas, algumas figuras foram eleitos Brasil afora, se dizendo não político, se dizendo novo. E depois de eleito se mostrou um vexame. Pessoas que não compreendem o jogo democrático, pessoas que ficaram num conhecimento artificial, um conhecimento muito pequeno da política, a ponto de se dizer não político. Então você, eleitor, eleitora, saiba escolher os seus candidatos e candidatas. Seja do partido A, B, C, D, E, tem aí 31 partidos, 32 partidos, muitas opções. Mas, sobretudo, escolha alguém que se preparou para o desafio do cargo que essa pessoa está concorrendo, seja vereador, vereadora, prefeito, vice-prefeito. Porque essa história de que eu não sou político, meu amigo, se o candidato chegar dizendo para você que não é político, manda ele cuidar da sua vida. Não tem nem que estar disputando eleição se ele não é político. Porque se ele não é político, eu vou dizer uma coisa, de duas uma. Ele está dizendo que não é político porque não conhece a política. Isso é grave. Segundo, ele está mentindo para você. Isso é grave também. Então é fundamental que o político conheça a política. Ô cidadão, vem aqui que eu vou te operar. Mas eu não sou médico. E aí? Você deixa o não médico fazer uma operação? Ô, meus amigos, podem embarcar. Atenção, passageiros e passageiras, embarquem na aeronave. Eu não sou piloto, mas eu vou pilotar essa aeronave. É assim que as coisas funcionam? Não, 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 não. Então a política é a arte de fazer com que as organizações públicas funcionem de modo democrático e possam garantir à população os frutos. Então é através da política que se desenvolve a política econômica, garantindo ou não o preço dos alimentos. É através da política que existe o conceito do Sistema Único de Saúde, que você vai usar caso você necessite. Ah, mas eu não dependo da política porque eu tenho convênio médico. Sim, mas é a política que determina o quanto vai custar o seu convênio médico. É a Agência Nacional de Saúde, comandada hoje por políticos ligados ao
Bolsonaro, que foi o presidente eleito, que vai determinar se haverá ou não aumento do seu convênio médico, que por sinal tem aumentado muito os valores aí, enquanto os salários têm diminuído. E também é o Bolsonaro que determina isso através da política econômica. Então, pós-governo Temer, nós vimos aí que não existe uma política de geração de emprego. Resultado, o desemprego tem aumentado gradativamente, e como o desemprego aumenta, cria-se uma reserva de mercado de trabalhadores desempregados e os patrões começam a reduzir salários. Então, se eu tenho 10 gerentes aí desempregados, eu posso diminuir o salário e ainda escolher o melhor entre esses 10, 20, 30 engenheiros, auxiliares de produção e assim vai. Então a política, ela define o jogo. É através da política que as definições organizacionais da sociedade se darão. Ah, eu não gosto de política, eu prefiro ficar aqui assistindo o Campeonato Brasileiro, vendo aqui o meu Corinthians, que está lá com 15 pontos, né, correndo o risco de ser rebaixado, vendo aqui o meu São Paulo, que ganhou do Palmeiras. Epa, mas a política também determina os jogos, os esportes. Então veja, meus amigos, não dá para viver fora da política. Você nasceu, respirou, você faz política e você depende da política. Então vamos parar com essa bobagem de votar em não político. Nós temos que votar em políticos. Vamos parar com essa bobagem de ter raiva da política, porque ter raiva da política é a mesma coisa de ter raiva de si mesmo. Não vai chegar a lugar nenhum. Então vamos, com muita consciência, observar, analisar, estudar quem são os candidatos a prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. Eu vi uma charge outro dia que dizia o seguinte: duas pessoas liam jornais e um falou assim: o candidato que eu votei não ganhou. E o outro respondeu: ele era bom demais para ganhar. Então, muitas vezes o eleitor diz: eu não tenho opção. Tem opção sim. A questão é que muitos eleitores votam com o emocional, tá? Às vezes porque o cara é bonito, às vezes porque o cara se mostra simpático, vota numa embalagem que o marqueteiro fez do político, não está o trabalho de consultar a história dele, vota muitas vezes por uma ajuda financeira, a chamada compra de votos. Então só há os políticos que aí estão porque não há consciência na sociedade. Vamos mudar. No Rio de Janeiro, vejam, quiseram mudar lá, votaram no Itzel. Tudo foi no embalo de reta final de campanha, viu no Zap, vamos votar. Ora, se a gente tem uma sociedade consciente que desde já, nós estamos aí há 35 dias da eleição, no TSE já tem lá todos os registros de quem é candidato, você aí em meia hora você pesquisa e consegue ver todos os candidatos da sua cidade. Sabendo quem são os candidatos da sua cidade, você tendo simpatia por algum partido, você já começa a pesquisar aí pelo Google, pelo Facebook, você vai ter aí um pouco da história desses candidatos. Então hoje, com as tecnologias disponíveis, só vota enganado, só vota em mentira, só vota em candidato que não conhece quem quer. Porque o eleitor tem os instrumentos para pesquisar e para votar corretamente. Então vamos ter essa consciência aí no dia 15 de novembro e votar nos candidatos que defendam os nossos interesses. Então, se eu sou trabalhador, eu tenho que votar no candidato que defende o interesse do trabalhador. Não tem cabimento eu votar no empresário, no patrão.
Agora, se o cara é patrão, ele vai votar no empresário amigo dele, que defende lá os seus interesses. Então é isso, meus amigos. Grande abraço aí a todos e a todas. Obrigado aí por acompanharem e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal no YouTube, canal Brotar da Semente. Só falta um inscrito para chegarmos aí a 100 inscritos. Então peço a você que seja o 100º inscrito do nosso canal Brotar da Semente. Se gostou desse vídeo, compartilhem a mais amigos e amigas. Ativem também o sininho aí para vocês receber as notificações. Se você está assistindo aqui pelo Facebook, também deixem aí o seu comentário, compartilhem e vamos lá, vamos fazer uma campanha consciente, vamos dar o nosso voto de modo consciente, não vamos vender o voto. E vamos desde já nos preparar, não vamos deixar para escolher candidato de última hora. Veja, tudo que você faz de última hora não houve planejamento, então já tem um tempo aí, tem 35 dias, vamos pesquisar quem são os candidatos. É o futuro da nossa cidade que está em jogo, é o futuro da nossa região, é o futuro de toda uma geração que depende de serviços públicos municipais que estão em jogo aí nesse processo eleitoral. Grande abraço, boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje é um dia que o movimento está fazendo o Stop Bolsonaro contra aí a destruição do meio ambiente, contra a destruição da natureza, contra o genocídio aí do nosso povo indígena, contra essa política desastrosa do Bolsonaro em relação à pandemia e também em relação à economia. Ele que dolarizou a economia e hoje nós estamos aí vendo o retorno da inflação e também o retorno aí da desvalorização do salário mínimo, retorno do desemprego, retorno aí de várias palavras que a nossa geração já não conhecia mais e que os jovens nunca haviam vivido isso. Então é importante ter essa consciência e saber que hoje o mundo inteiro está fazendo aí o movimento Stop Bolsonaro, um modo de protestar contra isso que está ocorrendo, essa forma desastrada dele governar o país. Desastrada entre aspas, porque há quem diga que isso é um projeto mesmo, um projeto de destruição de tudo que estava sendo construído anteriormente. Quero mandar um abraço aí para finalizar o nosso vídeo hoje ao Rogério Melo. Ele está dizendo que abaixo a compra de votos. Então, nas pequenas, grandes, médias cidades, é muito importante aí o voto consciente. O eleitor tem que ter essa consciência. Não venda o seu voto. E se você estiver muito precisando, estiver numa situação que você depende daquilo que o candidato está te oferecendo, pegue, mas não vote nele. Porque ele é um corrupto. Você está muito precisando, você está precisando de um arroz, não tem na sua casa. Você está lá, o candidato chegou, ofereceu, pegue, mas não vote nele. E se possível ainda denuncie, porque isso é corrupção. Ele está tentando te corromper pelo voto. Ele está aproveitando de uma necessidade que você está tendo, pela política equivocada dele. Muitos aí que são eternos vereadores aí. Tem vereador aí que desde quando eu nasci o cara já era vereador. Continua até hoje. Então vamos ter essa consciência. É isso aí, grande abraço, Rogério Melo, nosso vereador lá em São Manuel do Paraná, 13123. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, um bom término de domingo e feliz Dia das Crianças aí amanhã. Adevandro Almeida, grande Adevandro, grande lutador aí de Indaiatuba, está falando aqui sobre a cesta básica.
E eu não duvido que nessa crise do desemprego, nessa crise aí da inflação, né, que subiu acima aí dos últimos 17 anos, puxada aí pelo preço dos alimentos e da gasolina, haja aí os aproveitadores que vão querer trocar voto por cesta básica. Eles mapeiam aquelas famílias que têm mais necessidade e vão lá e oferecem a cesta básica em troca de apoio político. Então denuncie esses picaretas compradores de votos. Obrigado aí, Rogério, obrigado a Devandro, obrigado a todos e todas aí que acompanharam ao vivo mais essa conversa aqui do Jânio. E aí, como eu disse aí na introdução, sim, precisamos falar de política e repetir e conversar muito sobre política, porque a política é o que nós somos seres políticos. E duvide daquele que chega dizendo não sou político. Não é político, vai cuidar do que você é. Porque se chegar um médico para te operar e falar eu não sou médico, eu duvido que você vai deixar ele te operar. Se você estiver entrando no avião e o cara falar para você eu não sou piloto, mas vou pilotar aqui, você não vai deixar. Então não sou político, então meu amigo, desculpa estar no lugar errado, você é um perdido. Você é um aproveitador. É isso que você é. O não político é um aproveitador. O político comprador de voto é um safado, corrupto, sem vergonha. Agora, aquele que chega, eu sou político e quero discutir minhas ideias com você, opa, vamos conversar então. Né? Vamos pesquisar aqui a sua história, vamos dialogar, vamos debater, vamos ver o que você propõe. Ah, você vai fazer isso? Legal. Então, como é que você vai fazer isso? Está prometendo aqui diminuir o imposto. Bacana. Como é que você vai fazer? É uma lei? Você, como vereador, pode diminuir o imposto? Você depende do prefeito. Mas diminuindo o imposto, vai ter dinheiro para a saúde pública, vai ter dinheiro para os programas sociais. Como é que funciona isso? Quero entender. Se você não souber nada sobre isso, mas souber discutir, quero entender. O candidato, se não souber, vai começar a gaguejar. Ou vai mudar de assunto. Então vamos ter consciência. Vamos ter consciência, certo? Grande abraço, boa noite, bom final de semana aí a todos vocês.